Oi pessoal, bem-vindo ao nosso vídeo 3 de derivadas. Hoje nós vamos estudar a regra da cadeia e a regra da função inversa. São regras muito úteis para a gente criar uma espécie de tabela de derivadas própria da gente. E ela facilita quando a gente altera as funções de maneira que ficaria muito difícil utilizar a derivada pela definição usando limite. Então a regra da cadeia, a regra da função inversa, principalmente a regra da cadeia, ela é fundamental para a gente descobrir derivadas de funções que são complicadas. Né? Se você ficar no vídeo até o final, no finalzinho do vídeo eu demonstro para você a regra da cadeia, mas deve ter na cabeça que isso é mais uma curiosidade. Tá? E eu não vou demonstrar a regra da função inversa porque ela é um pouco mais complicada. E aí eu deixo uma referência de livro para vocês, caso queiram saber o motivo da regra da função inversa funcionar. Tá? A regra da cadeia ela vai precisar usar uma notação um pouquinho diferente da que a gente vinha trabalhando antes. Antes a gente utilizava esses símbolos aqui para derivada. Na verdade a gente só usava um, né? Símbolo para derivada. A gente usava esse símbolo aqui, ó. F' de x. F' de x como a derivada da função f na variável x. A gente vai ter isso aqui. Na variável x. Tá? Ótimo. Vamos dar uma revisada. O que significa isso? Né? Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma função aqui. Aqui também é a função f de x. Aqui está o x. Então vou pegar aqui um ponto x0. A gente vai traçar aqui. Aqui é o f de x0. E o que vai ser a derivada? Né? Eu vou pegar um ponto aqui. Vou colocar na forma x final como x0 mais ΔX, porque aqui vai ter o tamanho ΔX para a gente. Aqui é o espaço ΔX. Aqui vai ser o espaço ΔY. Vou pegar daqui até aqui. Aqui vai ser o espaço ΔY, que a gente vai estar trabalhando. Aqui vai ser a inclinação da reta secante. Só tem que lembrar que quando eu tendo ΔX a zero, essa secante tende a uma tangente. Então a gente vai ter aqui, né? Quando a gente escreve aqui o ΔY sobre ΔX, aqui que vai ser igual a tangente de alfa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a análise da secante. A inclinação da secante. Quando esse ΔX fica muito pequeno, o pessoal fez o seguinte, em vez de escrever delta, vamos escrever só D. Então a gente vai escrever isso aqui, dy dx, vai ficar igual ao limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero. Isso aqui, então, é um símbolo alternativo para derivada. Eu podia escrever, então, assim, por exemplo, derivada em relação a x da função f de x. Isso aqui também é uma coisa que a gente escreve bastante. É só, se você quiser usar essa forma, é só você escrever y igual a f de x. Que você tem simplesmente eu troquei y aqui por f de x. De maneira que é comum, inclusive, você ver coisas assim, d dx de log neperiano de x, por exemplo. Tá? Ou seja, ele está escrevendo aqui f de x igual a log neperiano de x, bota logo a função ali, que isso aqui está válido. Então tem que lembrar o seguinte, o que eu estou preocupado, né, é com a tangente desse ângulo, que quando eu tender o ΔX a zero, vai virar a tangente da reta, da curva, nesse ponto aqui, x0, onde eu estou fazendo a análise. Só tem que lembrar disso. Tá? Aí você só vai mudar a notação para essa notação aqui. O que você vai fazer é mudar para essa notação aqui. Mais nada.
Essa notação dá algumas coisas boas para a gente. Existem algumas espécies de coincidências que, na verdade, a gente, se for analisar de um ponto de vista mais formal, são imprecisões, mas que facilitam muito a nossa vida. Uma delas é a regra da cadeia. A regra da cadeia vai fazer o seguinte: eu vou pegar uma função aqui, por exemplo, f de x igual a seno de 2x. O que a gente vai fazer? Eu estou querendo calcular aqui df dx. Quero calcular a derivada dessa função. Aí o que você faz aqui? Você escreve a função f em relação a uma função u. Aí a gente vai ter a derivada de f em relação a u. Aí você multiplica para cá du dx. Isso aqui, se você fosse uma divisão, ou no fundo não deixa de ser uma divisão, mas a divisão, na verdade, é uma... Não é divisão exatamente, seria uma divisão aqui de duas aproximações. Então você tem muita coisa aqui a mais para dizer que é simplesmente uma divisão. E esse número aqui não é um número fixo, é um número que vai variando. O Δx é um valor que cada vez mais é próximo de zero. Então é complicado você dizer que isso aqui é só uma divisão. Então não é só uma divisão. Esse é o grande problema. Ele, na verdade, ele trabalha com um conceito inteiro que está ali por trás. Mas se você fizer isso aqui, ó, isso aqui, as ideias coincidem muito com as ideias da divisão, de multiplicação de números racionais. As ideias, utilizando essa notação, são muito próximas. Imagina que você corte esse cara. Se fosse uma divisão, você poderia fazer isso, né? Corte esse cara. Você vai ficar com df dx. Então isso aqui é muito bom, porque serve de uma forma mnemônica de você lembrar a regra da cadeia. Tá? Ou seja, eu vou multiplicar e dividir como se fosse assim por du. Na verdade, não é isso. Isso é uma imprecisão que eu estou fazendo. Mas é uma coisa que serve e tem uma certa lógica que dá para a gente lembrar. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? A regra da cadeia em si é isso aqui. Tá? Tira isso tudo. A regra da cadeia é isso aqui. Ó. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar aqui uma função u. Essa função u tem que ser uma função... tem que ser a função interna da função composta. Daqui a pouco eu vou falar isso aqui melhor um pouquinho. Mas a princípio, ó, imagina que você enxerga aqui que eu vou colocar um u igual a 2x. Então você vai ter aqui, deriva isso, vai ficar du dx, ou seja, eu estou variando a função u em relação a x, dá 2. Aí agora eu quero escrever quem é f de u. Se f de x é igual a seno de 2x, quem é f de u? F de u vai ficar igual a seno de u. E você tem quem é df du. Df du a gente sabe que é cosseno de u. Aqui é como se fosse o x, eu só troquei x por u. Então as derivadas se mantêm. Então como é que vai ficar aqui df, no caso dx? Vai ficar df du, quem é df du? Cosseno de u. E aqui vai ficar vezes du dx. Quem é du dx? Que a gente tem 2x. Tá? Uma das coisas que são erradas aqui é você misturar as variáveis. Então essa resposta aqui não é a resposta aceitável em si. Mas se você trocar aqui o u por 2x, ela passa a ser. Então você não vai escrever dessa forma. Aqui, ó, não vai escrever assim. Você vai escrever assim. É igual a cosseno de... Aqui eu cometi uma falha, tá? Du dx é 2. Deixa eu consertar logo aqui. Então eu vim embaixo só. Df dx então vai ficar cosseno de 2x vezes du dx, que é 2. Eu não vou escrever aqui cosseno de u, entendeu? Eu vou escrever cosseno de 2x. Por quê? Não tem nenhuma variável u aqui no meio. E é considerado, no mínimo, deselegante você escrever variáveis diferentes quando você não está simbolizando ela aqui. Então essa aqui vai ficar derivada da função seno de 2x. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho? Fazendo da seguinte forma. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar uma função, sejam duas funções. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui f de x igual a seno de x, e eu vou pegar g de x
igual a 2x. Faz a função composta dela. Vai ficar f de g de x igual a seno. Se o x está aqui, vem para cá no seno x, quando eu trocar f de g de x, aqui vai ficar seno de g de x. Quem é seno de g de x? É seno de 2x. Então eu posso dizer que o seno de 2x, que antes eu tinha chamado a função f de x, é uma composta dessas duas aqui. Tá? Então eu posso dizer para você, aqui, mudando aqui um pouquinho, vou colocar h de x igual a seno de 2x. E o h de x é a função composta de f com g. Então h de x é igual a f de g de x. Ou seja, é uma função composta. Essa função aqui, g de x, é chamada função interna e a f função externa. Então, essa aqui é função interna. Acho que o motivo é óbvio, né? É interna porque ela está dentro. E essa aqui é a função externa. Então, o que você vai ter aqui na regra da cadeia? Você quer calcular o quê? dh dx, que é a derivada de seno 2x. Então, eu vou escrever aqui, ó, dh dx vai ficar igual a d dx de f de g de x. Tá? E isso aqui você vai escrever agora. Vai ficar igual a derivada, no caso aqui, de f em relação a g, vezes dg dx. No final vai ficar a função f com x. Agora, utilizando aqui o que a gente fez antes, a gente tinha aqui h de x igual a seno de 2x, f de x é igual a seno de x, g de x é igual a 2x. Então, como é que vai ficar df dg? Aqui, ó, df dg vai ficar aqui. Se eu estou trabalhando com f de g de x, eu estou trabalhando com esse cara aqui. df dg vai ficar cosseno de g. No caso aqui é g de x. Né? Cosseno de g de x. Né? E a gente vai ter aqui dg dx vai ficar igual a... No caso aqui eu tinha 2x. Então vai ficar 2x, tá até assim, ddx de 2x, que é igual a 2. Então, usando a regra da cadeia aqui, a gente vai ter dh dx vai ficar cosseno de g de x. Quem é o cosseno de g de x? Cosseno de 2x. Vezes aqui o 2. Então, é assim que a gente monta a regra da cadeia. Tá? A gente separa quem é a função interna e externa e deriva a função interna utilizando a variável, deriva a função externa usando a variável como sendo a função interna e depois deriva a função interna. No final, todo mundo tem que estar na variável que eu estou buscando aqui, que no caso era o x. Vou botar um outro exemplo aqui para ver se deixa mais claro. Eu vou colocar aqui vou botar aqui o exemplo A e agora um exemplo B aqui. Vou usar utilizando funções trigonométricas também. Vou colocar aqui f de x igual a cosseno de e elevado a x. Uma função bem complexa, bem difícil de ser trabalhada. Mas a gente consegue calcular a derivada. Vou fazer da maneira mais simples possível. Né? Identifica que aqui eu tenho cosseno de x e eu tenho a função e elevado a x. A função que está interna é essa aqui. Então, u é igual a e elevado a x. Essa aqui é a maneira mais simples de todas de fazer. Eu não vou nem puxar outras funções para fazer a composta, nada. Tá? Simplesmente eu vou fazer aqui. Quem é du dx também é e elevado a x. E agora, a gente vai fazer aqui quem é simplesmente f de u. Eu vou trocar aqui para cosseno de u. Ah, isso é uma imprecisão? Eu tinha que separar desse jeito aqui. Mas todo mundo faz assim. A verdade é essa. Então a gente tem aqui df du vai ficar igual a menos seno de u. Então a gente vai ter aqui, ó, df dx, eu vou escrever como df, no caso, du vezes du dx. Quem é df du? Df du a gente calculou, menos seno de u.
Quem é du dx? E elevado a x. Olha só a imprecisão que isso causa. Porque você dá a função aqui fora da variável x. Mas o u, na verdade, é elevado a x. Então vai ficar menos cosseno de E elevado a x vezes E elevado a x. Essa aqui é a minha derivada. Bom, basicamente, a regra da cadeia é simplesmente isso aqui. No final do vídeo, eu mostro a demonstração da regra da cadeia e o quanto essa forma aqui ela é imprecisa. Tá? Para você, se você quiser entender melhor, fica como uma sugestão, como uma curiosidade. O que é importante para a gente é saber fazer as contas, utilizando a função inversa. A função composta, que é a regra da cadeia. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos exercícios. Vou pegar aqui o primeiro. Utilizando a regra da cadeia, calcule a derivada das seguintes funções. A primeira aqui, eu tenho f de x igual a cosseno de 2x. Vamos aqui para A. O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho que separar a função interna e a função externa. Olha se vocês conseguem ver que a função interna é 2x. Né? Então a gente vai ter, eu vou colocar aqui a interna, u igual a 2x. Aí você vai ter du dx igual a 2. Beleza. Aí a função externa é cosseno de x. Então a gente vai escrever aqui que f de u é igual a cosseno de u. E assim tem df du é igual a menos seno de u. Quando eu juntar agora, quando eu quero agora df dx, eu vou fazer df du dx. Então vai ficar menos seno de u, quem é u? 2x. Então menos seno de 2x vezes du dx, que é 2. Observa que aqui eu não usei, eu já substituí mentalmente aqui quem é o u. Para quê? Para não ter imprecisão de ter variáveis aqui diferentes. Vamos aqui para B agora. Na B, a gente tem aqui que f de x é igual a seno ao cubo de x. Aqui, obviamente, você vai ter duas funções. E seria bom você descobrir quem é a função que está dentro e quem é a função que está fora. Tá? Eu vou fazer aqui, vou colocar aqui no cantinho. Se eu colocar aqui um h de x, no caso aqui, igual a seno de x, e um g de x igual a x ao cubo, quem é g de h de x? G de h de x vai ficar, em vez de escrever x, eu vou escrever h de x. Então vai ficar h de x elevado ao cubo, mais h de x é seno x. Então vai ficar seno de x ao cubo. Na verdade, o que a gente tem aqui. Então, quem é a função que é interna? A função que é interna é o h. Ó. Aqui está a função que está dentro. Essa função aqui é que eu vou chamar de u, nesse caso aqui. Se você prefere esse método aqui, que apesar de ser mais impreciso, na forma simbólica, ele é o que é mais usado e é o que é mais fácil de entender. E, na verdade, se você pegar até as tabelas de derivada, eles vão estar usando essa simbologia aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar, ó, u é igual ao seno de x. O que você não pode ter dúvida é a função que é interna e a função que é externa. Então, aqui du dx vai ficar igual a cosseno de x. Né? Então, a gente vai ter agora f de u vai ficar igual a seno, está considerando aqui que u, troquei por u, né? O f de u aqui vai ficar u ao cubo. Então, df du vai ficar 3u ao quadrado. Mas, se eu quiser agora trabalhar com df dx, vai ficar igual a df du dx. Quem é df du é 3u ao quadrado. Mas eu não posso escrever isso aqui. A gente vai escrever 3, quem é u? Seno de x. Então, 3 seno ao quadrado de x. Vezes du dx, que é cosseno de x. Então, você tem aqui a aplicação da regra da cadeia. Não sei se vocês lembram, mas eu podia fazer isso. Se vocês lembram do vídeo anterior, eu poderia ter feito essa conta aqui, utilizando aquela formulazinha que eu utilizei para calcular a derivada genérica de 1 sobre u de x elevado a n. Tá?
Então a gente pode fazer utilizando aquilo também. O que a gente tinha ali? Ó? Dx, de u de x, elevado a n, vou botar assim. Já chega esse cara para frente, né? N, aqui, vezes u' de x, vezes u de x elevado a n menos 1. Isso aí que a gente tinha utilizado. Isso também vai funcionar, né? Então, d dx de seno ao cubo de x, joga o 3 para frente, 3, deriva o u, que é derivado de seno é cosseno, vezes u de x elevado a n menos 1. 3 menos 1, 2. Então, seno de x elevado ao quadrado. É a mesma coisa, né? Tem que dar o mesmo resultado, obviamente. Tá? Então, aqui vamos para as próximas aí. Aqui agora, a gente coloquei aqui de forma genérica para vocês, não sei. Né? Você tem aqui f de x igual a cosseno de x elevado a n. Lembrando que eu posso escrever assim, como eu posso escrever com os parênteses para fora. Então, toma muito cuidado para não confundir com a de baixo aqui. Então, f de x é igual a cosseno de x elevado a n. Posso até utilizar isso, mas eu quero usar a regra da cadeia. E para usar a regra da cadeia, a gente vai ter que separar na função interna e externa. Bom, a gente sabe então do exercício anterior que a função interna é igual a cosseno de x. Né? Então a gente vai fazer du dx é igual a menos seno de x. Agora vamos para a função interna. A gente vai ter aqui que é f de u. Desculpa, aqui é a função externa. Eu calculei aqui a função interna. F de u igual a u elevado a n. Você deve ter cuidado, tá? Para não confundir a conta que eu vou fazer aqui com a conta que foi feita aqui. A função aqui, ó, aqui está u e aqui está u. Nesse caso aqui, ó, então eu ia fazer aqui, ó, quero fazer df du. Df du eu não mudei a variável, tem u aqui. Já nesse caso aqui, ó, eu tenho u, x e x. Ou seja, eu estou fazendo a derivada de uma função aqui. Esse caso não, é uma polinomial, equivalente a f de x igual a x elevado a n. Então, du dx vai ficar n vezes u elevado a n menos 1. Totalmente diferente daqui. Aqui eu tinha que calcular a derivada da função. Por quê? Porque aqui eu estou derivando em x e a variável é u. Aqui eu estou derivando em u e a variável é u. Então é equivalente a fazer f de x igual a x elevado a n. Tem que ter atenção para isso, para não cometer esse tipo de imprecisão. Tá? Então a gente vai ter aqui, eu quero df dx, vai ficar igual a df du, que vai ficar n vezes u elevado a n menos 1. Posso colocar aqui df du vezes du dx. Mas quem é df du vai ficar n. Quem é o cosseno de x elevado a n menos 1. Aqui não pode esquecer de fazer o du dx, que é menos seno de x. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso aqui. Tá? Eu não estou nem preocupado com o sinal e para frente, nada disso. Aqui seria só uma bobagemzinha a mais ali para fazer. Tá? Na D aqui, eu estou deixando para vocês. Só tem que ter cuidado aqui, que a função interna e externa é diferente dessa. É o contrário dessa aqui, na verdade. Né? Aqui a função externa é cosseno de x e a interna é x elevado a n. Mas fica para casa aqui para vocês tentarem. Então aqui eu tenho, eu esqueci de colocar aqui, f de x é log na de x ao quadrado. Quando que eu esqueci de colocar ali? Não é? Então aqui na E, como é que a gente vai fazer essa derivada? Vou fazer de uma maneira que eu não preciso da regra da cadeia. Então aqui, a primeira forma. Você pode escrever f de x. Esse cara aqui que é expoente no logaritmo vem para frente. Então vai ficar 2 log na hiperânia de x. Então a gente vai ter f' de x, a derivada, é igual a 2 vezes a derivada do log na hiperânia de x. Só que a derivada do log na hiperânia de x é 1 sobre x. Então você sabe aqui que a derivada da função log na hiperânia de x ao quadrado tem que dar 2 sobre x. Basicamente é isso aqui, né? Deixa eu apagar esse cara para não ficar muito sujo.
Bom, mas vamos usar a regra da cadeia agora. Eu não preciso usar isso aqui para resolver esse problema. Vamos usar aqui a regra da cadeia. Na regra da cadeia, o que a gente vai ter aqui? Vou botar aqui a segunda forma. A função externa é log neperiano. A função interna é x ao quadrado. Então, vou colocar aqui u igual a x ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui du dx igual a 2x. Beleza. A função agora que está externa é log neperiano. Então, a gente vai ter aqui que f de u é igual a log neperiano de u. E df de u é igual a 1 sobre u. Tá ótimo. Então, como é que vai ficar df dx? Df dx vai ficar df du, que é 1 sobre u, mas quem é u? Que a gente tem? X ao quadrado. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado. Aqui vai ficar... aqui a gente tem df du agora vezes du dx. Então, vai ficar aqui, vezes du dx. Quem é du dx? 2x. Ou seja, vai ficar 2 sobre x. Igual? Sim, igual. Você pode usar um ou outro aqui, né? Você tem que lembrar que a derivada aqui do log neperiano é 1 sobre... do log neperiano de u é 1 sobre u. Então a gente vai ficar aqui. Mas quem é u? U é x ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre x ao quadrado vezes 2x. As duas coincidem. Tá? Isso aqui mostra que você pode resolver por várias maneiras diferentes. A matemática, ela te dá essa opção, né? Desde que você não esteja fazendo nada de errado, o resultado vai dar certo. Tá? Então, ela te dá várias opções aqui de fazer as contas. Eu fiz de maneiras diferentes, né? Deixa eu apagar esse aqui para a gente fazer aqui o F e o G. Aliás, o G é para conta. O G não é para mim. A minha conta acaba aqui no F. O G eu deixo para vocês tentarem. Então a gente tem aqui na F agora. A gente vai ter f de x é igual a elevado a cosseno de x. Bom, quem é a função interna? Né? A função interna é cosseno de x. A função externa é a elevado a x. Então eu vou colocar aqui u é igual ao cosseno de x. Como é que é du dx? É igual a menos seno de x. E a gente vai ter aqui que f de u, agora a função externa, vai ficar igual a elevado a u. Quem é df de u? Isso aqui você tem que saber lá uma das derivadas fundamentais, né? Vai ficar igual a elevado a u vezes log neperiano de a. Então você vai ter aqui df dx vai ficar igual a du dx, df du, melhor, iniciando, df du vai ficar a elevado a u, quem é u? A elevado a cosseno x, vezes log neperiano de a. Esse cara aqui é o df du, e você vai ter o du dx, que é menos seno x. Então você vai ter aqui como solução, se quiser deixar ela mais bonitinha, vai ficar menos log neperiano de a vezes seno x vezes a elevado a cosseno de x. E aí a gente fecha esse bloco de exercícios utilizando a regra da cadeia. A segunda técnica de derivação que a gente vai estudar hoje é a regra da função inversa. Ela é bastante importante para calcular as derivadas das funções trigonométricas inversas. Você pode até não dominar direito as funções trigonométricas inversas, mas elas vão ser de suma importância para calcular integrais. Tem integrais que se resolvem por ela, então a gente tem que conhecer. Então aqui a gente vai ter que estudar a regra da função inversa. Eu vou dar um exemplo aqui de função inversa. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma função f definida dos reais positivos nos reais positivos, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Na verdade, a gente não tem a função x ao quadrado inteira fazendo isso. A gente vai ter
só essa parte aqui dela. Tá? A gente vai desconsiderar a parte aqui porque o x é real positivo aqui, ó, e o y é real positivo também. Essa função aqui a gente tem f de x. Essa função, f de x igual a x ao quadrado, definida dessa forma, ela tem inversa, porque ela é sempre crescente. Né? A função não vai ter inversa se ela for hora crescente ou hora decrescente, mas ela é sempre crescente, nessa região. Então ela vai ter inversa. A inversa dela é f menos 1, definida também de r positivo em r positivo, vai ficar igual à função f menos 1 de x igual a raiz de x. O que você deve perceber é que eu posso transitar de uma função para outra de uma maneira bastante simples, bastando trocar as variáveis de posição. Então, quando eu tenho aqui ó, y na direta, vou colocar assim, na direta, eu vou ter aqui y igual a x ao quadrado. Então, y igual a x ao quadrado. Na inversa, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição x com y. Então, vai ficar x igual a y ao quadrado. Agora eu isolo y. Y ao quadrado vai ficar igual a x. Então, a gente vai ter aqui que y é igual a raiz de x. Eu não coloco mais ou menos raiz de x por um motivo muito simples. O y e o x são definidos como positivos. Então, eu não posso colocar aqui um sinal negativo. Só por essa razão. Então, o que eu quero? Eu quero calcular a derivada de y igual a raiz de x sem usar essa função y igual a raiz de x. O que a gente vai fazer? Eu quero calcular a derivada de y igual a raiz de x sem saber como é que se calcula essa derivada. Sem saber como se calcula. Eu poderia usar a regra cadeia, né? Mas eu não quero. Sem saber como se calcula. Mas conhecendo a derivada da função inversa. Esse é que é o meu objetivo. Eu conheço a derivada da função inversa. E eu vou usar a derivada da função inversa para calcular ela. Então o que a gente tem? Eu vou chamar aqui y igual a raiz de x. Essa função que eu quero calcular. O que eu desejo obter? Eu desejo obter dy dx. A regra da função inversa ela diz o seguinte. Dy dx vai ficar igual a 1 sobre dx dy. Essa notação aqui é boa, usar dy dx, porque aqui ela tem uma propriedade que seria válida para números. Por exemplo, 2 sobre 3 é igual a 1 sobre 3 sobre 2. Isso aqui é correto, né? Se eu olhar só para isso aqui, ó, repete primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, você vai voltar lá. Ou seja, isso aqui, na verdade, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui. Eu estou pegando uma função, trocando as variáveis de posição e calculando a derivada. Mas ela é mnemônica, porque isso aqui vale para números. Se eu tiver 2 sobre 3, no caso aqui o dy seria 2, dx é 3, isso aqui vai ficar a mesma coisa que 1 sobre 3 sobre 2. Então, você tem essa validade nos números e vai ser válida nessa notação. Tá? O que a gente está fazendo aqui, isso aqui é só vamos dizer assim, uma boa coincidência. Tá? Mas isso aqui não são divisões de números, na verdade. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu tenho que y é igual a raiz de x. Aqui eu vou continuar daqui a pouquinho. Tá? Eu tenho aqui que y é igual a raiz de x. Então, se eu quero dx dy, eu vou fazer y ao quadrado é igual a x. E a gente vai ter agora, só usando isso aqui, ó, não vou fazer mais nenhuma transformação. Se x é igual a y ao quadrado, eu vou ter que dx dy vai ficar igual a 2y. Então esse cara aqui vai ficar 1 sobre 2y. Mas quem é y? Y é igual a raiz de x. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. É só isso que eu faço. Então aqui, qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Eu troco, na verdade eu não troco x com y aqui para fazer.
eu simplesmente troco quem é a variável que está isolada. Antes a variável que está isolada era o y, agora eu isolo o x. E calculo a derivada em relação à variável que está isolada. Então vai ficar dx dy igual a 2y. E a gente chega lá. Eu podia usar outra maneira para calcular essa derivada, né? Se eu tenho aqui que y é igual a raiz de x, eu posso dizer que isso aqui é x elevado a 1 sobre 2. Então a gente vai ter aqui y', passa 1 sobre 2 para frente, vezes x elevado a 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. Então y' vai ficar igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Opa, 1 sobre 2 raiz de x. Que é a mesma coisa que a gente encontrou aqui. Ah, pessoal, pô, era bem mais fácil fazer dessa maneira aqui. Eu sei que era mais fácil. Mas eu estou fazendo só uma maneira de exemplificar para você uma outra forma de calcular a derivada. Existem funções, por exemplo, as funções trigonométricas inversas, que você não tem como calcular f de x mais Δx de uma maneira simples. Então você vai ter que recorrer à derivada da função inversa para isso. Não vai ter muito jeito. Vou botar um outro exemplo aqui para você. Então, seja f de x igual a 1 sobre x mais 1. Eu quero calcular f' de x, usando a regra da função inversa. Usando a regra da função inversa. Vamos fazer essa aqui, que é um bom exemplo. Como é que a gente vai ter isso? A gente vai ter, o que eu tenho inicialmente é isso. Y igual a 1 sobre x mais 1. Esse aqui é outro exemplo que eu posso calcular a derivada de forma mais simples, né? Nesse caso aqui, poderia usar a regra cadeia sem nenhum problema. Mas eu vou utilizar a regra da função inversa. Eu vou querer calcular dy dx. Mas eu sei que ela é 1 sobre dx dy. O que eu vou fazer? Vou trocar a variável que está isolada. Então vai ficar x mais 1 igual a 1 sobre y. Então você vai ter aqui que x igual a 1 sobre y menos 1. O que eu vou fazer? Vou calcular. Agora, quem é dx dy? Né? Se eu tenho esse cara que está aqui, x igual a 1 sobre y menos 1, eu vou ter que dx dy. Vou tirar só esse carinha daqui. Eu vou ter aqui que dx dy. Isso aqui é y elevado a menos 1, né? Então vai ficar menos 1 vezes y elevado a menos 2, menos 1 sobre y ao quadrado. Derivada de menos 1 é 0. Então você vai escrever aqui o que? Dx dy, dy dx, continuando esse carinha aqui. Vai ficar igual a 1 sobre dx dy. Então menos 1 sobre y ao quadrado. Ou seja, isso aqui é menos y ao quadrado. Mas quem é y? Y é igual a 1 sobre x mais 1. Então vai ficar menos 1 sobre x mais 1 elevado ao quadrado. Essa aqui é a derivada. Ah, professor, você não poderia confirmar esse resultado? Poderia. Se eu colocar aqui pela regra cadeia. Como é que a gente faz? A gente vai ter aqui f de x igual a 1 sobre x mais 1. Vou colocar aqui a função externa como 1 sobre x e a função interna é igual a x mais 1. Então, du dx vai ficar igual a 1. Beleza. Então, a gente vai ter aqui df dx igual a df du vezes du dx. Tá, quem é f de u vai ficar igual a 1 sobre u, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. F de u é igual a 1 sobre u. Quem é df de u? Df de u é u elevado a menos 1 sobre u ao quadrado. Né? Então aqui vai ficar menos 1 sobre u ao quadrado, mas quem é u? X mais 1. Então a gente vai ter isso aqui vezes du dx, que é 1. E bateu o mesmo resultado? Bateu, né? Isso aqui é a mesma coisa escrever, que nem eu quis na outra ali. 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então vai ficar igual. Mesma coisa da outra, né? Só esse 1 aqui
para ficar igual a outra, 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então você tem aqui, por exemplo, a forma de calcular essa função sem utilizar ela diretamente. Ou seja, eu vou trocar as variáveis e vou resolver por aí, tá? A derivada. E depois eu retorno a variável que eu tinha inicialmente. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente reforçar essa ideia. Então a gente tem aqui, a 8 aqui é uma função que eu deixo para vocês. Então ele me dá aqui, ó, sabendo que a derivada da função f de x igual a e elevado a x é igual a f' de x igual a elevado a x, usando a derivada da função inversa, calcule a derivada de log neperiano de x. Então vou colocar aqui, ó, y é igual a log neperiano de x. Essa é a primeira coisa que eu quero. Eu vou dizer que dy dx é igual a 1 sobre dx dy. Então eu vou ter que trocar. O que a gente vai fazer aqui? Eu posso colocar, né, se eu quero aqui isolar a outra variável, isolar o x, o que a gente vai fazer? Eu posso colocar e elevado a y vai ficar igual a e elevado a log neperiano de x. Aí a base é aqui também a base dos logaritmos neperianos, então vai ficar algo desse tipo aqui, né? A elevado a log de b na base a, que é igual a b. Então isso aqui vai ficar igual a x. Ah, tá ótimo. Então, eu tenho que x é igual a e elevado a y, então dx dy vai ficar derivado de e elevado a y, que é e elevado a y. Então a gente vai ter dy dx vai ficar igual a 1 sobre e elevado a y. Vou botar assim, dy dx é igual a 1 sobre e elevado a y. Ah, legal. Mas quem é y? É log neperiano de x. Então vai ficar 1 sobre e elevado a log neperiano de x. Porque y é log neperiano de x. Vai acontecer a mesma coisa da outra ali, né, que aconteceu antes. Então a gente vai ter aqui 1 sobre x como resultado. Ou seja, eu não usei a definição para calcular derivado log neperiano. Que seria uma coisa assim, né? y' de x igual ao limite de log neperiano de x mais Δx menos log neperiano de x sobre Δx quando Δx tende a zero. A gente não usou isso para calcular. Eu usei simplesmente o conhecimento da derivada da função inversa. Só fiz isso. Eu tinha isso aqui, ó, e calculei a derivada. Não fiz nada além disso. Tá? A grande vantagem de usar esse método é porque eu não consigo calcular um limite desse aqui com funções trigonométricas inversas. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo quadro. Ele fala aqui, ó, calcule as derivadas das funções trigonométricas inversas, sabendo de antemão as funções derivadas das respectivas funções trigonométricas. Então aqui na primeira, o que ele está me pedindo? A letra A gente vai ter aqui que é f de x igual a arco cujo seno é x. O que a gente está querendo é calcular dy dx, né? Considerando que y é igual a arco seno x. Então a gente vai ter aqui, botar assim, que y é igual a f de x e eu quero dy dx. Eu não sei quanto é que é dy dx, mas eu sei que é igual a 1 sobre dx dy. Bom, se eu tenho aqui que y é igual a arco cujo seno é x, a gente tem que seno de y é igual a x. Ou seja, y é o arco cujo seno é x. Né? Então, o seno desse arco tem que ser x. É só isso que eu estou colocando aqui. E se eu sei que x é igual a seno de y, eu sei quem é dx dy. Opa. Sou tão viciado em colocar dx embaixo e acaba errando. Aí aqui, esse aqui vai ficar cosseno de y. Então esse cara aqui vai ficar 1 sobre cosseno de y. O problema é que eu não tenho o cosseno de y aqui. Então tem que dar um jeito dele chegar.
Quem é o cosseno de y? Seria a resposta. Né? Eu não posso dar essa resposta porque a variável independente aqui é x e não y. Então tem que dar resposta em x. Então o que a gente vai fazer? Eu vou usar aqui que o seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y tem que ser igual a 1. Então esse cara aqui vai ficar x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de y tem que ser igual a 1. Então cosseno ao quadrado de y vai ser igual a 1 menos x ao quadrado. Em outras palavras, o cosseno de y aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A gente não vai considerar os valores negativos de cosseno y, porque quando a gente define a função arco seno x, a gente vai trabalhar somente com os arcos no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. Deixa eu traçar a circunferência aqui. Ó. A gente vai estar trabalhando somente com esses arcos aqui. Ó. E todos esses arcos têm cosseno positivo. Então eu não preciso trabalhar aqui com cosseno de y igual a menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Então eu posso agora pegar esse resultado que está aqui e trazer para cá. Vou até deixar ele aqui bem salientado para você. Ó. Vou colocar aqui cosseno de y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Então vou dar uma reforçada nele. Aqui, ó, só para você perceber que eu vou pegar esse resultado e trazer aqui para cima. Tá? Então esse aqui vai ficar igual a 1 sobre cosseno de y, que é raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa aqui é a derivada da função arco cujo seno é x. A gente pode utilizar o máxima também para calcular as derivadas das funções. Vou dar uma olhadinha aqui com vocês. Eu vou mostrar aqui a função, por exemplo, eu vou definir a função f de x igual a arco seno de x. E vou pedir para ele calcular para mim a derivada. Então, eu vou pedir aqui, derivada f de x, na variável x, ele vai me dar ali a solução 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Eu vou deixar aqui para vocês calcular a função f de x é igual a arco cosseno de x. Essa aqui vai ficar para vocês. Mas eu posso te dar o resultado. Se eu pegar aqui no máximo, voltando aqui para o máximo, deixa eu botar agora g de x igual a arco cosseno de x. A gente vai ter aqui a derivada de g de x na variável x. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. O que você vai ter que fazer no teu trabalho é chegar nesse resultado. Análogo aqui ao que a gente fez. Tá? Você vai ter que conseguir chegar nesse resultado aí. Vamos agora para a letra C, que vai ser a função arco cujo tangente é x. Vamos lá para ela. Como é que a gente vai trabalhar nisso aí? Começo exatamente igual ao outro. Então aqui a gente vai ter 10c. A gente aqui vai ter y igual a arco cuja tangente é x. Bom, se y é igual a arco cuja tangente é x, eu posso dizer que a tangente de y vai ficar igual a x. E eu quero calcular dy dx. Isso aqui vai ficar 1 sobre dx dy. Então tem que trabalhar nesse cara aqui. Como é que vai ficar dx dy? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Né? Então a gente vai ter aqui que é 1 sobre secante ao quadrado de y. Professor, eu não consigo retornar x ainda. Espera um pouquinho. É só a gente utilizar alguma relação trigonométrica. Vamos lá. Então tem que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Eu quero alguma coisa com a tangente, né? Então divido por cosseno ao quadrado.
Então, dividindo por cosseno ao quadrado, esse cara aqui vai ficar tangente ao quadrado de y mais 1 igual a 1 sobre a secante, desculpa, 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Em outras palavras, você vai ter aqui que a secante ao quadrado de y, que é esse cara aqui, vai ficar igual a tangente ao quadrado de y mais 1. Então esse cara que está aqui vai ficar, deixa eu até escrever de novo aqui, dy dx, vai ficar igual a 1 sobre secante ao quadrado de y, que é 1 sobre tangente ao quadrado de y, 1 sobre tangente ao quadrado de y mais 1. Mas quem é tangente de y é x. Então vai ficar igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Essa aqui é a derivada, então, do arco tangente. No exercício 11, a gente vai ter que misturar as noções que a gente tinha de regra da cadeia com as derivadas que a gente já conhece aqui das funções trigonométricas inversas. O que é importante para vocês é o seguinte, por que esse teorema aqui da função inversa, da derivada da função inversa é importante? É por causa dessas funções aqui, arco seno, arco cotangente, arco cosseno, tem também arco secante, arco cotangente, arco cossecante. São menos comuns, mas essas funções existem. E você precisa das derivadas dela por algum motivo. Aí você vai precisar calcular pelo método aqui que a gente acabou de ver. Tá? Essa é a razão. Então você tem que saber por causa disso. Você tem duas alternativas aqui em cálculo. Saber como faz ou decorar tudo. Se for tiver memória de elefante, decora tudo. É uma maneira também. Eu acho uma maneira péssima. Mas, não vou esconder, na minha vida de estudante eu já tive que fazer isso. Eu teve uma matéria na faculdade, no final da faculdade, que era a Álgebra 3. Uma matéria difícil pra burra, até hoje não entendo ela. E eu decorei tudo que tinha que fazer, decorei todos os exercícios resolvidos que tinha, que eu consegui. Não estava entendendo a matéria, consegui passar. Então assim, não vou jogar pedra em alguém, já que eu já fiz isso. Mas eu acho que derivada não é o caso para isso, tá? A gente pode saber como é que faz as coisas. Mas eu já tive que recorrer a isso aí também. E não morri na praia. Eu consegui... continuei estudando tudo. Mas até hoje eu não sei aquela matéria. Qualquer dia eu vou pegar o livro que eu tenho aqui para estudar isso. É uma álgebra meio abstrata, assim. Mas agora eu vou tentar aprender. Vamos aqui para 11. Mas se você faz isso, tudo bem, é um esforço também. Vale a pena. Tá, 1 hora você vai entender. Então você tem aqui na 11A, f de x é igual a arco cujo seno é 3x. Eu vou usar os resultados que eu já tinha antes. O objetivo daqui é usar a regra da cadeia. Né? Você tem uma função interna aqui, que é 3x, e a função externa é arco seno x. Então eu vou colocar aqui u é igual a 3x du dx vai ficar igual a 3. Né? Então a gente vai ter aqui df dx vai ficar igual a df du vezes du dx. Mas quem é df du? A gente vai ter f de u é igual a arco cujo seno é u. Beleza, então a df du é o resultado que a gente encontrou agora. Né? 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Só para a gente ter ela na cabeça. Então, se eu completar, a gente vai ter... Completar aqui a regra da cadeia, né? A gente vai ter aqui d, dx, do arco, cujo seno é 3x. Vai ficar, então, df du, que é 1 sobre... Aqui eu cometi um erro, né? 1 sobre x ao quadrado. Ó. Deixa eu corrigir. Aqui é... Aqui é 1 menos u ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada. Vi quando eu estava fazendo essa parte agora. 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. Quem é u? U é 3x. Então vai ficar 1 menos 9x ao quadrado.
vezes, quem eu fiz aqui? Eu fiz o df du. Agora, du dx, quem é o du dx é 3. Então a gente vai ter isso aqui. Vamos verificar se eu não errei a conta utilizando o GeoGebra. Então vamos colocar aqui, botar f2x igual a arco cujo seno é 3x. Vou fazer isso e agora eu quero a derivada. Como é que vai ficar? O que eu fiz aqui de errado? F2x é igual a arco. Ah, aqui não é arco cujo seno. No máximo é só asseno. Então aqui ele vai ficar 3 sobre raiz de 1 menos 9x ao quadrado. Ou seja, coloquei como se fosse aqui na linguagem que a gente escreve, né? Ou seja, eu acertei aqui a conta, beleza. Como é que vai ficar B aqui? Aqui para 11b. Ele quer aqui o f de x igual a arco cujo cosseno é x ao cubo. O que vai mudar é que u aqui é x ao quadrado. Então du dx vai ficar 2x. Né? E f de u vai ficar igual a arco cujo cosseno é u. E a gente vai ter df de u. No caso aqui, vai ficar menos 1 sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. Só tem que tomar um cuidado. E esse é o resultado obtido fazendo o máximo, né? Lembra disso. Então a gente vai ter aqui dx do arco cujo cosseno é x ao quadrado. Vai ficar igual aqui menos raiz de 1 menos u. Quem é o u? O u é x ao quadrado. Então vai ficar raiz de 1 menos u a quarta. 1 menos x a quarta. Por quê? Porque eu tenho aqui que é 1 menos u ao quadrado e u é x ao quadrado. E aqui vai ficar o du é 2x. Posso verificar aqui com vocês também, utilizando o máximo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou colocar aqui f3 de x. Aqui. Deixa eu ia botar a coisa mais para cima, mas eu deixar assim mesmo. Igual. Aí eu vou botar aqui arco cujo cosseno é igual a arco cosseno de x ao quadrado. Então peguei aqui e vou calcular a derivada. Derivada, no meu caso, de f3 de x. Então ele calculou aqui, fugiu aqui da tela, menos 2x sobre raiz de 1 menos x a quarta, que bate com o resultado aqui que eu encontrei. Tá? Então aqui o 1b, 1a e 1b já estão finalizados. Vamos aqui agora para o C. O D fica para vocês. Você já tem bastante elementos aí para conseguir calcular o D. Vamos ver aqui como é que ficam os outros agora. Então agora o C aqui. No C aqui que nós temos, eu tenho aqui que o f de x é arco tangente de 1 sobre x. Mesma coisa de antes, vou procurar aqui quem é o u. U igual a 1 sobre x. E a gente vai ter aqui que f de u é igual a arco cuja tangente é u. Né? Como é que a gente vai fazer aqui? Du dx, que é x é menos 1, né? Então menos 1 sobre x ao quadrado. E o df du é igual a 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Você tem isso aqui, né? Da tangente. Então, como é que nós vamos proceder à derivada de arco cuja tangente é 1 sobre x? Bom, primeiro vai ficar df du, vai ficar 1 sobre 1 mais u ao quadrado. Quem é u? 1 sobre x. Então 1 sobre x ao quadrado. Vezes, aqui, eu fiz aqui quem? Df du, falta o du dx. Menos 1 sobre x ao quadrado. Bom, vamos dar uma melhoradinha aqui, né? Acho que dá para dar uma melhorada. Então aqui vai ficar 1
sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E aqui vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Repete primeiro aqui no primeiro fator aqui. Repete primeiro, multiplica pelo inverso segundo. Vai ficar x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 vezes menos 1 sobre x ao quadrado. Corta esse com esse. Resultado vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. E aqui vamos verificar aqui no máximo se eu não fiz nada errado. Eu posso no máximo vir direto assim. Aqui dá tangente de 1 sobre x. E aqui na variável x. Então a gente vai ter isso aqui e já vai me dar direto a resposta. Pô, professor, não simplificou ali pra gente, né? Pois é, mas deixa eu ver se ele simplifica aqui. Menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Simplificou para mim, beleza. Acertei a conta e já deu o resultado ali na maneira mais simples possível. Agora eu vou fazer para vocês a demonstração da regra da cadeia. A demonstração da função inversa eu não vou fazer para vocês porque ela é mais complicada. Aí eu deixo como referência um livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Falou então. Para quem quiser continuar agora no vídeo, a gente vai estudar a demonstração da regra da cadeia. Falou aí. Vamos lá. Pessoal, para finalizar o nosso vídeo, vamos demonstrar a regra da cadeia. Ela é difícil, mas não é impossível, tá? Então vamos prestar atenção que a gente consegue. Na regra da cadeia a gente tem duas hipóteses. A primeira é que a função y igual a f de x tem que ser diferenciável em x0. Eu vou explicar para depois, logo agora, para vocês o que significa isso. Na segunda eu tenho z igual a g de y diferenciável em y igual a f de x0. E a tese vai ser z igual a g de f de x, ou seja, a função composta, vai ser diferenciável em x0, e g de f de x0', ou seja, a derivada equivalente ao z' ali, seria o dz dx, vai ficar g' de f de x0 vezes f' de x0. Bom, deixa eu iniciar aqui. O que é uma função diferenciável? Tem que lembrar que a derivada é um limite. Então, suponha que eu tenho algo assim, ó. Uma função aqui que forma um bico assim, ó, aqui em x0. Você deve observar o seguinte, a derivada aqui, nesse ponto, se eu pegar aqui com valores menores, ela vai ficar crescendo. Se eu pegar desse lado aqui, ela vai estar aqui decrescendo. Então a gente tem um problema, porque os limites laterais que dão as derivadas, que vão ser chamadas de derivadas laterais, são diferentes no ponto x0. Esse ponto não é diferenciável, porque eu não consigo o limite que gera a derivada. O limite à esquerda é diferente do limite à direita. Então eu não consigo o limite que forma aqui a derivada no ponto x0. Então esse ponto a gente diz que ele não é diferenciável. Tá? Porque as derivadas, se eu pegar valores menores que x0, são diferentes das derivadas se eu pegar valores maiores que x0. Essa aqui é a hipótese que o problema então se refere. Né? Tendo isso na cabeça, a grande dificuldade de fazer essa demonstração é você conseguir enxergar uma função auxiliar que vai fazer com que você obtenha os dados para chegar nessas derivadas. Então eu vou ter que definir aqui uma função hy que vai ser dada por g de y menos g de y0 dividido por y menos y0 menos g' de y0 se o y, aqui tem um y0, for diferente de y0. Tá? Essa é a primeira dificuldade grande que tem no problema. E eu coloco aqui que ela é zero se o y for igual ao y0. Tá? Como é que se obtém essa função? Isso aí, o nome disso é pesquisa. Tá? Muita tentativa e erro para chegar nisso aqui. Não fui eu que fiz essa demonstração. Tá? A pessoa que fez essa demonstração suou bastante para pensar numa função que vai
trazer a possibilidade de demonstrar a regra da cadeia. Tá? Isso aí não é uma coisa trivial. O que você deve observar aqui é que o limite de h de y, quando y tende y tende a y0, isso aqui vai ficar o quê? Esse cara aqui vai ficar derivado de g em y0. Então vai ficar g' de y0. E eu vou tirar aqui de g' de y0 também. Então ela é zero. Em outras palavras, eu tenho uma função que é zero, y é igual a zero, e eu tenho certeza que ela não forma bico em y0. Porque a derivada dela em y igual a zero é garantidamente ser zero. Ou seja, ela aí em cima ela passa horizontalmente. É isso que eu preciso. Tá? É uma função que com certeza não forma bico. E essa função não forma bico em y0. Tá? Essa é uma garantia que eu tenho. Então, com isso, a gente começa a trabalhar aqui a função e se preocupar muito com as hipóteses do problema. Principalmente essa hipótese aqui, que y0 é igual a f de x0. Deixa eu salientar ela aqui, porque ela vai ser importante para a gente. Tá, deixa eu colocar ela aqui, bem salientada. Tá, vou guardar ela ali, fiz um triângulozinho para ela, para a gente guardar essa hipótese. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui na função h de y. Eu vou ter aqui, primeira coisa, eu posso jogar esse cara para lá. Então vai ficar aqui h de y mais g' de y0, que é esse cara daqui, eu joguei para lá, vai ficar igual a essa parte aqui, que vai ficar g de y menos g de y0 dividido por y menos y0. O que eu posso fazer agora? Sair multiplicando aqui cruzado, que nós vamos chegar em y menos y0, que multiplica h de y mais g' de y0, a gente vai ter isso, é igual a g de y menos g de y0. Tá? Esse aqui é o que eu tenho. Agora, você tem que olhar a hipótese. Na hipótese ele diz aqui, y0 é igual a f de x0. Eu tenho um monte de y0 aqui. Tá? Então, eu vou ter aqui a opção de fazer essa substituição. Mais ainda, eu tenho que y é igual a f de x. Bom, o que eu vou fazer então é partir para essas substituições. Tá? Então a gente vai ter aqui y menos y0, que multiplica h, quem é o y? F de x. Então vai ficar h de f de x aqui, mais g' de y0, quem é y0? F de x0. A gente vai ter isso aqui. Deixa eu ver se eu contei tudo certinho. Está faltando um aqui. Igual a g de f de x menos g de f de x0. A gente tem isso aqui. Bom, eu posso, aqui, ao invés de estar trabalhando aqui com y menos y0, vamos transformar isso aqui em f de x menos f de x0. Na verdade, isso aqui passou despercebido para mim. Eu vou pegar esse cara e jogar para o lado e transformar ele em f de x menos f de x0. Então eu vou ter aqui f de x menos f de x0 vezes esse cara vai dar esse aqui. Bom, o que eu posso fazer agora para conseguir chegar em alguma coisa que seja parecida com uma derivada? Eu vou dividir todo mundo por x menos x0. Aí a gente vai ficar com esse cara aqui, eu vou até copiar ele para dar menos trabalho. Vou pegar aqui, opa. Pegar, copiar ele e botar aqui embaixo. Eu vou dividir todo mundo por x menos x0. Eu só preciso dividir esse cara, né? Então eu vou pegar aqui, aqui x menos x0, e aqui eu tenho x menos x0. Bom,
Se eu aproximar agora, botar x tendendo a x0, ou seja, eu passar o limite aqui, esse cara aqui, ó, vê se você está percebendo, vai virar o f' de x0. Aqui, ó, esse cara aqui é o f' de x0. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó, eu tenho g de f de x menos e de f de x0. Esse cara aqui é exatamente quem? É o g. Deixa eu puxar ele para cá. Vai ficar igual a g de f de x0 linha. Ou seja, eu pego aqui a função toda composta como se fosse a z, né? Eu pego a função toda como se fosse a função z para tirar a derivada dela. Vamos reescrever isso aqui em cima. Então a gente tem aqui, ó, f' de x0. Aí a gente tem aqui multiplicado por... Quando eu fiz aqui x tendendo a x0, o h de f de x virou h de f de x0. Então vou botar aqui h de f de x0. Tá? Ficou meio feio, deixa eu consertar. A g de f de x0 aqui. Então a gente tem aqui h de f de x0 mais g' de f de x0. Eu tenho isso aqui. Então aqui, fechando, aí eu vou ficar igual a g de f de x0'. Aqui, linha. Pronto, matei. Agora, vamos dar uma olhada aqui na própria definição da função h. Eu vou precisar um pouquinho de espaço, então eu vou tirar esse cara aqui. Foi só para dar uma explicação inicial. É uma coisa simples aqui, mas que tem que prestar atenção. O que acontece aqui com a função h quando y é igual a zero? Está escrito aqui embaixo. Eu vou ter aqui h de y0 vai ficar igual a zero, porque está dito aqui. Mas quem é y0? É o h de f de x0. Então eu tenho h de f de x0 igual a zero. Esse cara está aqui dentro, esse aqui. Então esse cara aqui é igual a zero. Então a gente vai ficar aqui com f' de x0 vezes g' de f de x0 é igual a g de f de x0'. Essa aqui é, então, a regra da cadeia. Né? O que eu pego aqui? Ó, a derivada da z, que no caso é g de f de x. A derivada dele vai ser a derivada chamando uma função auxiliar, que é a função interna, né, na função composta, multiplicado pela derivada da função interna. Por que tem o x0 aqui? Porque eu tenho que ter garantia que esse x0 seja diferenciável, que eu não esteja nessa condição aqui. Se a função é diferenciável em todo o seu domínio, então se todo x é diferenciável, o que a gente pode escrever? Eu vou só fazer aqui a ressalva. Vai ficar f' de x igual a g' de f de x igual a g de f de x. Eu não vou precisar do zero aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar um pouquinho aqui para cima para conseguir escrever isso aqui. Então aqui, ó, a gente vai conseguir agora escrever. Eu vou ter aqui f' de x. Se isso acontecer, né, x é diferenciável, qualquer x é diferenciável, vezes g' de f de x vai ficar igual a g de f de x'. Isso aqui para todos os pontos. E assim a gente encerra a demonstração da regra da cadeia. Eu não vou fazer da função inversa, porque ela é um pouco mais complicada. Aí eu acho que foge do interesse da gente. Falou, gente? Beleza? Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Tamo junto aí e espero que vocês tenham conseguido entender tudo que eu fiz aqui. Eu sei que não é muito trivial. Isso aqui é muito voltado para um curso de matemática, na verdade, não de engenharia. Mas, de qualquer maneira, se você é curioso, eu espero que você tenha gostado aí do vídeo. Valeu, gente. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo aí. Valeu.